com a paz do Senhor. Rogo a Deus que Ele continue falando aos nossos corações. Ele tem falado esses dias, já falou hoje e vai continuar falando. Eu agradeço a Deus porque são dias difíceis e estamos adorando ao Senhor. Eu agradeço a Deus que em meio a toda essa tribulação, em meio a todas essas aflições que está vindo sobre as nossas vidas, não nos esquecemos dele. Estamos aqui para o adorar, fazendo semelhante como disse Abacuque, ainda que a figueira não floresça, eu o adorarei. Ainda que não haja frutos na vida, ainda que não haja ovelhas no curral, ou seja, ainda que não haja trabalho, eu o adorarei. Agradeço também a confiança do nosso pastor de mais uma vez nos convidar para falar da palavra do Senhor, compartilhar com os irmãos este momento que é maravilhoso. Estamos falando do Rei da Glória, Rei do Universo, aquele que tem todo o poder e está nos olhando, está nos assistindo, está nos acompanhando, está nos ajudando em meio a toda esta provação. Agradeço também ao suporte da minha querida esposa que está em casa. Hoje estamos completando mais um mês de casado, 6 meses. Os irmãos aqui sabem que foram muitos anos esperando este momento. Ele chegou e já fazem 6 meses. E estou muito feliz e agradecido a Deus pela vida da irmã Isabela, que tem me suportado, em amor, que tem me ajudado já nesses 6 meses. Eu sei que eu dou trabalho, mas Jesus vai continuar nos ajudando. Amém? Aos irmãos que têm a Bíblia ou que está em casa e tem um celular para olhar a Bíblia também, abra no livro de Jó, por favor, aquele livro poético que está no Antigo Testamento, para que a gente já possa acompanhar um pouco da palavra de Deus. Jó capítulo 1, versículo 20, 21 e 22. Jó capítulo 1, versículo 20 diz: Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra, e o adorou. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor me deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Amém? Nós vemos um homem que adorou ao Senhor, não atribuiu falta a ele. Nós vemos que Jó tem mais ou menos uma situação parecida com a nossa. Não vamos dizer que perdemos tudo, mas estamos reclusos, estamos numa situação difícil, estamos presos em casa. Vimos vídeo esses dias de passarinho visitando pessoas em suas janelas, ou seja, a situação está invertida. Estamos presos, eles livres, eles cantam livre, e por que nós não cantarmos presos? Amém? Nós podemos acompanhar, mesmo sem essa reclusão. Ser cristão é muito difícil, ser cristão é complicado, ser cristão é a coisa mais difícil que eu já tentei ser na minha vida. Mas eu quero te dizer, não é impossível, não é impossível. A gente podia passear e era cristão, podíamos ir ao trabalho e era cristão, e agora em casa, quando ninguém está vendo, também é possível ser cristão. Nós podemos ver que a mídia todos os dias ataca, não só cristãos, todos podem ver várias e várias situações que deixam muitos aterrorizados, muitos com medo. Nós podemos entender que é difícil, mas não é impossível permanecer olhando para Jesus, aquele que é autor e consumador da nossa fé. Nós podemos relembrar versículos que estão na Bíblia que diz que porque dele e por ele
e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos 11:36 nos faz lembrar que o que estamos também vivendo é por meio dele. Glória, pois, a ele. Está difícil, mas glória a ele. Não é impossível continuar adorando. Ser cristão é abdicar do eu, abraçar o nós. Ser cristão é como um casamento. É não agir sozinho, é consultar quem está do seu lado. Eu tenho sofrido um pouco com essas situações, Isabela que eu diga. Quando eu chego lá, quero fazer uma coisa, opa, agora é os dois, não esqueça. Ser cristão não é agirmos de conta própria, é saber que existe um Deus, que existe um que é conselheiro, que é maior do que nós, que está acima de nós e que sabe quais situações, quais decisões devemos tomar. Às vezes queremos agir sozinho e não é esta a decisão. Estamos em casa, estamos reclusos, queríamos estar trabalhando, queríamos estar passeando, queríamos fazer inúmeras coisas, mas não podemos, estamos sendo proibidos por isso. E não podemos esquecer de que Deus está no controle e que para fazer alguma coisa precisamos do seu consentimento, precisamos parar e tentar entender o que é que está acontecendo. Adorar a Deus, como disse Jesus, é negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Ele. Vai acontecer situações difíceis nesta caminhada. A cruz é pesada, as dores, o sofrimento vai vir, mas é continuar seguindo e adorando o nome do Senhor Jesus. Hoje podemos relembrar um pouco da história de Jó, que não tinha apego aos bens materiais. Como assim? Jó era rico, Jó tinha muitas posses, Jó tinha muitas ovelhas, Jó tinha muitas jumentas, muitos camelos, Jó tinha inúmeros servos ao seu favor. E em Jó capítulo 3, versículo 25 e 26, vai dizer: porque aquilo que temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. Nunca estive tranquilo, nem sosseguei, nem repousei, mas sobre mim a perturbação veio. Ou seja, Jó estava dizendo: eu era rico, eu tinha de tudo, mas eu nunca me apeguei a eles, eu nunca me apeguei ao bem material. Muitos de nós, às vezes, pensamos o seguinte: eu tenho hoje meu emprego, é o meu objetivo de vida, alcancei aquilo que quero, glória a Deus. Muitos pensam: eu tenho o carro, a moto que eu queria, alcancei aquilo que eu queria, meu objetivo. Mas nós não podemos nos apegar a ponto de que se um dia quebrar, eu vou ficar lá parado, choramingando, chorando porque eu não posso ir à esquina, porque eu não posso mais ir trabalhar. Nós não podemos nos entristecer a ponto daquilo estar perpetuando em nossos corações. Um pregador contemporâneo, famoso nos Estados Unidos, ele vai dizer: diga-me o que ocupa a tua mente e eu te direi quem é o teu Deus. O que é que está ocupando a tua mente? O que é que está te afligindo a ponto de você estar o tempo todo voltando àquilo, o tempo todo pensando naquilo, o tempo todo pensando: meu Deus, eu perdi, eu devia ter tomado a decisão diferente, eu devia ter feito aquilo, eu devia ter feito isso. Meu Deus, vamos aproveitar este tempo para relembrar quem é o Rei da Glória. Vamos aproveitar essas dificuldades para recorrer ao Rei dos Reis. Vamos aproveitar para estar lendo mais a Bíblia, coisa que eu e você devemos fazer diariamente. Nós estávamos cheios de coisas, trabalhando todo dia, era ônibus, eu mesmo ônibus, metrô e metrô para ir ao trabalho, 2 ônibus, um metrô, aquele sufoco, aquela Joana Bezerra, aquela agonia. Quando chegava em casa era tempo de comer e dormir. No outro dia acordar tarde, porque estava muito fadigado, correr para o trabalho. E retornar na mesma rotina, na mesma situação, e muitas vezes a correria é tanta que esquecemos de ler um pouco, de orar mais, de jejuar mais,
Nós não podemos estar tão apegados às coisas materiais que conseguimos, que construímos, a ponto de esquecer de quem nos deu saúde, força e vigor para conseguir. Nós não podemos estar tristes a ponto de não querer mais as coisas, de não querer comer e beber. Você que está me ouvindo, você que está na sua casa, eu não sei quem é você, eu não sei o que se passa no teu coração, eu não sei a quem você está ou estava apegado, mas eu quero te dizer: segura na mão de Deus hoje, segura na mão de Deus agora e vai adorando a Ele em meio às situações difíceis. Vivemos num mundo com um sistema caótico, em que gostamos de boas e maravilhosas notícias, acordamos e desejamos ver boas notícias, queremos ver: hoje o seu dia vai ser maravilhoso, hoje você vai ter um aumento, hoje você vai ser promovido, hoje você vai conseguir o seu carro, hoje você vai conseguir a sua casa. Queremos ver essas maravilhas, queremos ter boas notícias. Nas redes sociais podemos ver até aquelas mensagens, né? Aquelas correntes: compartilhe que uma bênção vai chegar para você. Caso não compartilhe, você irá sofrer isso, sofrer aquilo. Misericórdia, irmão. Eu me agonio com essas coisas. Eu fico estressado porque eu sou imputado, eu sou obrigado a compartilhar aquilo que eu não quero para que uma coisa boa aconteça comigo. Não é assim, irmãos. Ele é quem dá, Ele é quem tira, Ele é o Senhor. Cabe a Ele abençoar ou não abençoar. Estamos em guerra, estamos em batalha, e nós devemos segurar nas mãos de Deus e resistir. Há notícias que vêm, notícias que vai, não podem ficar e nos contaminar, e nos influenciar, e nos entristecer, e nos fazer ficar reclusos, sem nada querer fazer para a glória de Deus. Nós podemos entender, devemos confiar nele, na força do seu poder. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Muitos estão em casa tristes, porque a situação realmente é de entristecer. Muitos com seus empregos ameaçados, muitos não sabem se voltam, muitos já estão desempregados, muitos estão aí com seus aluguéis sendo cobrados, muitos já estão com dúvida: meu Deus, o que vai acontecer, o que eu vou dar de comer amanhã aos meus filhos, meu Deus, o que é que vai acontecer com a minha mãe, o que vai acontecer com meu pai, o que vai acontecer com meu tio, minha avó. Meu irmão, entrega nas mãos de Deus, confia que o Senhor Jesus tem todo o poder. Como disse Josafá, vinha uma grande multidão contra ele, esperava-se que ele, dono de posses, sábio, rei, podia ir embora, podia, reunir os seus, sua família e sair pela portinha de trás e correr daquela situação. Numerosa era aquela nação que vinha contra ele, o rei Senaqueribe ia atacar. E o que foi que ele disse? Olha, reúne todo o povo, vamos à congregação, muda a roupa, bota sacos em lugar de veste, vamos lá, todo mundo na congregação, vamos adorar, vamos ajoelhar, vamos orar. Você não pode vir à congregação, você não pode estar aqui, mas você pode dentro de casa orar. Você não pode chegar aqui hoje, mas você pode dobrar os seus joelhos. O mesmo Deus que contemplava o teu pranto na igreja, Ele contempla você em casa, Ele te conhece, Ele te sonda. Diz o salmista: se eu fizer uma cama num abismo, no céu, no inferno, lá estarás. Onde quer que eu estiver, Ele me conhece, me sonda. Deus está em todo lugar. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Não esqueça, o rei começou a adorar e dizer: ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus, dominador sobre todos os reinos da terra, e na tua mão, Senhor, há
força e poder. Em nós, Senhor, não há força contra esta grande multidão, mas confiamos em Ti, entregamos nossas vidas em Tuas mãos. Não sabemos se vai ter vacina para todo mundo, não sabemos se vai ter remédio para todo mundo, não sabemos se vai ter comida para todo mundo, não sabemos o que vai acontecer, não sabemos se vai ter emprego para todo mundo, não sabemos o que vai ser do amanhã, mas eu entrego em Tuas mãos, Senhor, eu entrego em Tuas mãos. Entenda, ele estava entregando tudo nas mãos do Senhor. O Senhor respondeu, o Senhor livrou eles daquela peleja, o Senhor os ajudou. Porque não pode te ajudar hoje? Está aqui o nosso manual, está aqui. Inúmeras são as passagens bíblicas que o povo de Deus encontra-se em grandes tribulações. Inúmeras são as mensagens que vão ajudar a aumentar a tua fé. A Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E o ouvir a palavra de Deus. Você pode ler, você pode ouvir, você pode encontrar refúgio em Cristo, refúgio em Deus. Sabemos que nem tudo são flores, sabemos que nem tudo é perfeito, sabemos que nem tudo vai acontecer do jeito que esperamos. Precisamos aproveitar os dias bons e saber que em dias ruins, aquele que esteve conosco no dia bom, está também nos dias difíceis. Ele é Deus e sabe do que você precisa. Ajoelhe, converse com Ele. A exemplo de Jó, que por sua vez teve inúmeros dias bons, e no dia que foi mal, no dia que chegou a aprovação para ele, ele suportou de maneira exemplar. Veja no capítulo 1 o que Deus diz a respeito de Jó. E disse o Senhor a Satanás, capítulo 1, versículo 8: observaste tu o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Meu Deus, eu sinceramente, Gabriel, nunca pensei de Deus dizer isso de mim, e sei que Deus disse isso de alguém que era humano. Deus disse de alguém que estava na terra, sofrendo e padecendo também as nossas dores, sofrendo as nossas aflições. Talvez o sistema não era tão perigoso como é agora, talvez as dificuldades multiplicaram, triplicaram, mas eu quero te dizer que o inimigo era o mesmo. O inimigo das nossas almas estava lá e está aqui. Ele quer te amedrontar, ele quer te fazer recuar, ele quer te fazer parar. Nós também não podemos esquecer que você tem o eu aí dentro, a carne que diz: você não pode, você não vai, você não aguenta, você não suporta, você não vai aguentar, fique em casa, para, não faça, não. Aquela carne que quando você ajoelha dói o joelho, dói a coluna, dá dor de cabeça, vem outros pensamentos, tudo para desvirtuar o seu pensamento, tudo para que você não ore, tudo para que você não chegue à presença de Deus. O inimigo é o mesmo, o inimigo das nossas almas está aí, querendo te dar uma depressão, querendo te fazer parar, ficar angustiado, mas em nome de Jesus eu te digo uma coisa, a Bíblia diz que o advogado fiel, Jesus Cristo, o fiel, o justo, está à destra do trono de Deus, aquele que sabe que diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, existe um advogado, Jesus Cristo, o justo. Quando você estiver esmorecendo, estiver falhando, estiver triste demais, lembre que o mesmo advogado é aquele que carregou a cruz, é aquele que tem dons para te entregar, e um dos dons é a felicidade, dons também é amor, também. Entenda, Deus pode te dar a alegria em dias difíceis. Em Naum vai dizer que Ele faz um caminho no meio da tormenta.
pode estar a tormenta que for, o furacão que for, ondas a mais de metros de alturas, você tem um Deus que caminha sobre as águas, você tem um Deus que acalma o vento e a tempestade, você tem um Deus que faz grandes coisas. Ele é soberano, Ele é Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, o Alfa e o Ômega, é o que estava no início e é o que está durante e é o que vai estar no fim. Deus está conosco. Entenda que do mesmo jeito que nós tivemos más notícias, Jó também teve. Como eu disse no início, nós queremos boas notícias o tempo todo, queremos novidades, coisas boas, mas Jó recebeu novidades que destruíram o seu eu, a sua pessoa, destruíram o pai, destruíram o patrão, destruíram aquele que era empregador de muitas famílias, destruíram aquele que estava ali suprindo necessidade de muitos. Jó estava na sua casa quando chega a primeira novidade. A primeira novidade chega a Jó. E deram sobre eles, capítulo 1, versículo 15, e deram sobre eles os sabeus e tomaram aos servos e feriram ao fio de espada, e só eu escapei para trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu, e só eu escapei para trazer a nova. Uma outra novidade para Jó, a terceira. Estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos, e os tomaram, e os servos feriram a fio de espada, e só eu escapei para trazer a nova. 3 novidades num dia só, num curto espaço de tempo. Eis que um grande vento veio sobre da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei. Os jovens filhos de Jó. Jó, de repente, começa a ver as suas ovelhas irem embora, começa a ver suas jumentas irem embora, começa a ver os seus camelos, começa a ver os seus filhos, seus servos morrerem. Ele começa a perder tudo. Grande foi a tribulação sobre a vida daquele homem num curto espaço de tempo. Jó não podia mais ver aqueles filhos jantando um na casa do outro, fazendo festa, se alegrando em comunhão um com o outro. Jó todos os dias ou toda semana, após o ciclo de festa que seus filhos faziam, de comunhão que seus filhos faziam, ele ia durante a madrugada e sacrificava ante a Deus, para que Deus perdoasse os seus filhos pelos seus atos. Ele pensava, supostamente pecaram, Senhor, beberam demais, falaram contra ti, pecaram contra ti, mas eu estou aqui, ó Pai, sacrificando para que o Senhor cuide dos meus filhos. Quantos de nós não fazemos isso? Estamos aí sacrificando pelos pais, pelos filhos, pelos tios, estamos nos ajoelhando, entregando a nossa vida, entregando o nosso sacrifício, nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, oferecendo um culto racional. De repente vem notícias que abalam a terra e diz: olha, agora você tem que ficar em casa. Agora para ir no mercado tem que ir somente em um. A mulher fica em casa: filho, não compra errado. E o homem lá comprando errado. Aí vem várias, inúmeras notícias e nos trancam, nos aprisionam em casa. Entenda, você não pode parar por conta disso. Você não pode esmurecer por conta disso. Você não pode pensar: ai meu Deus, o emprego, o que será dele, o que será de mim, o que é que eu vou fazer, e não querer mais nada com a vida. Entenda que foi Deus que deu, e se Ele quiser tirar, Ele tira. Nós podemos ver que quando aconteceu tudo isso com Jó, ele se levantou, rasgou as suas vestes, e rapou a sua cabeça, lançou a terra sobre ele e o adorou. E você, quando recebeu as notícias, o que é que fez? Qual foi a sua posição, ou qual está sendo a sua posição? De adorador ou de caído?
Uns se levantam, ou caem e se levantam, né? Outros caem e ficam lá parados. Mas você não pode ser assim. Você é filho do Deus que tem todo o poder. Ele lhe colocou ou permitiu que você agora estivesse nesta batalha, nesta guerra. Você é um soldado. Se você está sendo afligido, é porque está batalhando, é porque está em campo. Aquele que não batalha, aquele que não faz nada para vencer, este não deve estar sendo atacado, porque ele não oferece trabalho para o inimigo, ele não oferece perigo para o inimigo. Satanás vai atacar aqueles que estão trabalhando para o Senhor, aqueles que mesmo que não pregavam, mas estavam intercedendo, aqueles que estavam pregando, aqueles que estavam anunciando, aqueles que eram ofertantes, aqueles que estavam todos os dias chamando outros para os cultos, aqueles que no trabalho eram bons exemplos, aqueles que anunciavam as novas, aqueles que estavam fazendo grandes coisas para a glória de Deus. Estes estão sendo atacados para parar, para se calarem, para ficarem quietos, reclusos em casa, não acessando nenhum meio de comunicação, fazendo uma videochamada para dizer Jesus te ama, não enviando nenhuma mensagem dizendo para o outro não desista, está difícil, mas não pare, eu não sei do que você está precisando, mas Deus sabe, então continua firme, continua orando, continua perseverando. Entenda que Jó adorou ao Senhor no momento mais difícil. Jó continuou buscando ao Senhor e disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá, o Senhor me deu, o Senhor tomou. Esse tinha consciência do que estava acontecendo, ele sabia que se estava acontecendo foi Deus que permitiu. Muitas vezes nós, o nosso eu, a parte humana, quer relutar, quer brigar, quer entender o porquê está acontecendo isso, porque toda essa aflição, porque toda essa tribulação. Mas eu quero te dizer, irmão, procura deixar o teu eu agora, procura deixar o teu orgulho agora de lado e procura entender que Deus está contigo, que Deus é teu amigo, que Deus é o teu pai, que Deus é teu sustento, que Ele não vai permitir que você esmoreça, que você caia, que você desista. Muitas vezes estamos numa situação tão difícil, obrigado meu santo, estamos numa situação tão difícil que não queremos ouvir ninguém. Jó estava agora em luto, Jó estava numa situação dificílima, eram 7 filhos e 3 filhas que tinham perdido suas vidas. Eu perdi um irmão e fiquei muitos dias pensando, meu Deus, o que será de nós agora? Jó perdeu 7 filhos e 3 filhas. O que aconteceu com Jó? Porque vamos deixar a riqueza de lado, vamos deixar os bens de lado, ali está a família que ele constituiu e ele tinha perdido. É difícil, meu irmão. E de repente, no meio de toda essa tribulação, chega 3 amigos de Jó. Os amigos poderiam chegar ali para consolá-lo. Nos primeiros versículos, com as chegadas de seus amigos, diz que assentaram juntamente com ele. Capítulo 2, versículo 13. Assentaram juntamente com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Jó estava ali de luto e também ferido, porque foi também afligido de uma grande doença, as chagas, uma chaga maligna, que o Senhor permitiu. Mas Jó estava ali sofrendo, e os seus amigos 7 dias e 7 noites com ele, sem nada dizer. Depois começam a questionar, por que ele fez isso? Por que ele está sofrendo tanto? Certamente algum pecado, certamente alguma culpa. Às vezes acontece algo conosco que alguns deveriam ajudar, mas chegam e começam a comentar coisas que não ajudam, que ferem ainda mais. Eu não sei o que é que está acontecendo também com você nesse quesito, nesse critério, se as pessoas estão chegando para te ajudar, para falar, dar aquela palavra de ajuda, de consolo. Eu mesmo não sei o que dizer a alguém que está de luto.
Eu sempre repito às pessoas que Deus conforte o teu coração. Não há o que dizer a uma pessoa que perdeu tudo, que perdeu a família, que perdeu os filhos, e agora tem também sua esposa se distanciando, porque a esposa vê ele também adoecendo e diz: porque não amaldiçoaste Deus e morre. Ele diz: falas como uma louca, mulher. O Senhor me deu e o Senhor tomou. Ele ouviu todas essas coisas e ainda não renunciou. Depois seus amigos vêm e começam a falar essas coisas. Jó está sofrendo tudo isso certamente porque pecou, não contou nada a ninguém. Deve ser as consequências dos seus pecados, dos seus atos. Meu irmão, independente se for consequência ou não, Deus está contigo. Deus está te ajudando. Deus é teu amigo. Deus é teu desafogo neste momento. Eu quero te ajudar a entender que, por mais que seja difícil a situação, não se apegue aos bens, não se apegue às coisas materiais. Olhe para Jesus. Eu não sei como está teu coração. Muitos, quando a aflição é muito grande, Jesus, quando estava no Getsemane, em grande dor, em grande lamento, grande era a situação que ele suou, gotas de sangue. Muitos querem e desejam a morte. Jó também desejou a morte. Capítulo 6, versículo 8. Quem dera que se cumprisse o meu desejo, que Deus me desse o que espero, e que Deus quisesse quebrantar-me e soltasse a sua mão e acabasse comigo. Isto ainda seria a minha consolação e me refrigeraria, e seria o meu refrigério no meu tormento. Ou seja, Jó estava desejando a morte. Dizia que não se importaria se Deus descesse a mão sobre ele e desse cabo da sua vida. Ele perdeu tudo. Jó, por sua vez, não questionou o julgamento de Deus sobre a sua vida, mas questionou que poderia não estar sofrendo aquela dor. Eu poderia não ter nascido, eu poderia não ter vindo à vida. Amaldiçoou o dia do seu nascimento, não queria estar vivo para contemplar aquela perda, de perder toda a sua família, de estar com aquela saúde daquele jeito, sendo ele um homem íntegro e reto, segundo as palavras do próprio Deus. Podemos ver que Deus, em 1 Coríntios, permite que nós lermos, permite que nós entendamos que não sobreveio tentação alguma ou provação alguma que ultrapassasse as forças humanas. Deus é fiel, não permitirá que sejais tentado além das vossas forças, mas com a tentação Ele vos dará os meios de suportá-la e sair. Ele vai te dar o escape para sair dessas situações. Muitos estão em casa enfermos, com gripe, com dor de cabeça, alguma coisa do tipo, estão com receio de ir no médico, ou já estão pensando que estão com coronavírus, ou já estão pensando que vão morrer. Muitos não conseguem ter um refluxo forte em sua garganta e já acham que é a falta de ar, e que já estão morrendo, que já está desfalecendo. Eu quero te dizer, meu irmão, não temas diante dessas coisas. Essas coisas vêm nos entristecer, vêm nos fazer querer parar. Mas eu quero te dizer que o Senhor que deu a vida, o Senhor que deu a vida, Ele cuida dos seus, Ele permanece com você em meio à tempestade, em meio às dificuldades. Jó estava sofrendo, Jó estava também sendo interrogado a respeito de possíveis pecados que foram praticados por ele, sabendo seus amigos que as consequências dos pecados também levariam à morte. Já estavam tratando num determinado momento Jó como ímpio e dizendo: ele vai morrer. Nós lembramos imediatamente que o pecado traz um salário, e o salário é a morte. Eles já estavam pensando: Jó vai morrer, vai falecer por conta de um pecado, e não confessa, e não diz o que é que lhe aconteceu. E nós podemos parar e ler no capítulo 32,
versículo 1 ao 6, vai mostrar um irmãozinho no livro de Jó, Eliú, chegando no meio de toda a conversa, tinha ouvido tudo e diz: eu respeito a vossa experiência, eu respeito tudo o que vocês estão dizendo, eu entendo que são mais sábios que eu, mas por Deus, escutem-me. Este homem pode estar sendo permitido passar por isso, porque é vontade de Deus. O Senhor pode estar permitindo tudo isso acontecer, porque Deus está deixando, provando, permitindo que ele seja lapidado, permitindo que ele tenha sua fé aumentada, permitindo para que exemplo seja dado, para que nós, ao vermos a história de Jó, possamos prosseguir, não venhamos a desistir. Nós vemos que o Senhor castiga e repreende todos a quantos amam, são seus filhos, e o Senhor pode muito bem repreender. Jó estava indo muito bem, fazendo tudo corretamente, e Deus permitiu que a provação viesse sobre a vida de Jó. Nós estamos aqui adorando ao Senhor e Deus permitiu que a provação viesse sobre as nossas vidas. Dias difíceis já estamos vivendo, onde estamos sofrendo, ou por muitas notícias que tentam nos sufocar, mas não vai nos sufocar, não vai nos parar. Jó vai dizer no capítulo 14, verso 7, em meio à tribulação, e diz: porque há esperança para a árvore que foi cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. Ou seja, a sua dificuldade está aí, mas não é para lhe matar, não é para lhe fazer parar. As águas que jorram do trono do meu Deus ainda estão jorrando. Permita-se beber desta água, permita-se estar próximo desta água, permita-se voltar a brotar, permita-se que suas raízes comecem a retornar à vida, permita-se que os frutos voltem a ser produzidos, permita-se que a esperança seja produzida neste momento no teu coração. Jó, em meio à tribulação, ele profetizou acerca de Jesus Cristo e disse: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne verei a Deus. Ou seja, eu sei que o meu Redentor vive, e se eu vier a morrer, depois que a minha carne se for, eu o verei, eu encontrarei com ele. Não tema a morte, não tema os perigos, não tema a cova dos leões, não tema a fornalha de fogo ardente. Eu não sei qual tipo dessas situações você está passando, mas eu estou te dizendo: não temas, porque o Redentor vive e ele já está ao teu lado, ele está levantado, ele está de pé, agindo em teu favor. Ele é o Emanuel, o Deus conosco, que em meio às batalhas nunca nos deixa só, que tem o campo de batalha na palma das suas mãos. Ele sabe por onde você está indo no meio desta peleja. Ele está caminhando contigo e dizendo: não temas, não pares, não desanime, eu sou o teu Deus, eu estou contigo. Porque necessitas de paciência, Jesus vai te dar paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, ou seja, vai passar. O justo viverá pela fé. Tenha fé, meu irmão, que todas essas coisas vão passar. Tenha fé que a peleja vai acabar, que tudo isso vai cessar, que você vai sair vencedor, que Deus está contigo, te dando força, te revestindo com toda a armadura, com toda sorte de bênçãos, para que você mesmo em meio à tribulação o adore. Entenda, Jó sofreu todas essas coisas,
mas no fim ele estava ali dizendo: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser frustrados, nenhum dos teus propósitos podem ser frustrados. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele prometeu que estaria contigo todos os dias, até a consumação dos séculos, e Ele está. E Ele está. Em Romanos, capítulo 31, ou capítulo 8, versículo 31, diz que diremos, pois, a estas coisas: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo que morreu, e antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia, a perseguição ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Quem te separará do amor de Deus? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, somos reputados como ovelhas mudas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Ou seja, Deus está contigo. Não desista em meio a estas dificuldades, porque nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados poderá te separar do amor de Deus. Continue firme, continue forte. Você que ainda não tem Deus, você que ainda não carrega Cristo em seu coração como templo e morada do Espírito Santo, entregue a sua vida a Jesus. Recorra ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você que já é filho de Deus, continue perseverante, continue renunciando às coisas do mundo, continue se fortalecendo da graça e glória do Senhor Jesus.